Meu pai esteve na guerra e eu queria saber se eu tenho direito à pensão de ex-combatente, à pensão militar. Eu queria muito entender se é possível eu me habilitar de alguma forma. Eu recebo muito esse questionamento, então eu vou trazer para vocês aqui de forma bem sucinta e o mais claro possível, porque se trata de um tema extenso e com muitas leis que tratam de um assunto muito parecido ou do próprio assunto, tá bem? Então, logo depois da vinheta, vamos tratar desse assunto aqui. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conhece meu site, Augusto Leitão Advocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. A gente já vai falar aqui dos veteranos de guerra, dos ex-combatentes, da lei de praia, da lei de guerra, de várias outras leis e decretos-leis que surgiram aí desde 1945 para cá, desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Antes disso, só queria lembrar a vocês que está aqui embaixo o link para o primeiro seminário da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro. Vamos ter 14 palestrantes, vamos falar da área estadual, da área federal, Forças Armadas, Forças Auxiliares, sindicância, sistema de proteção social, crimes militares, infrações disciplinares, processo administrativo. Tudo isso vai ser debatido em um dia inteiro de aprendizado. Estou bem ansioso para assistir às palestras dos meus colegas e não só a minha palestra, que vai ter uma duração pequena lá, se comparada a um dia inteiro de palestra com todos os meus colegas, tá bom? Então, tá aqui embaixo o link, não deixe de se inscrever, foi um sucesso de vendas até a semana passada, espero que essa semana aí continue dessa forma, está realmente terminando, tá? Não se trata de estratégia de marketing, está realmente no fim, tá bom? Espero vocês aqui embaixo. Bom, veteranos de guerra e ex-combatentes tem diferença? Tem leis que tratam de uma forma os ex-combatentes de forma diferente os veteranos de guerra? Sim, tem, tá? Então, assim, primeiro que as pessoas às vezes perguntam, eu quero saber se tem direito, meu pai foi à guerra, e aí, assim, não tem como responder isso com uma linha de pergunta ou num comentário de Augusto Leitão Responde ou num e-mail que tem uma ou duas linhas. É preciso analisar os documentos daquele veterano de guerra, daquele militar, ou daquele ex-combatente. Tem que ver o título da pensionista, tem que ver, às vezes, o título da mãe dela, às vezes os contra-cheques, para ver a estrutura remuneratória, porque os ex-combatentes eles têm um tipo de contra-cheque, os pensionistas de ex-combatentes eles têm um tipo de contra-cheque. Os veteranos de guerra e as pensionistas militares têm outro tipo de contra-cheque, que é um contra-cheque exatamente igual aos contra-cheques dos militares inativos e das pensionistas militares, dos militares que permaneceram os seus 30 anos na caserna. Então vamos tratar aqui de maneira sucinta, falando primeiro que desde 1945 para cá, desde o final da Segunda Guerra até os dias de hoje, nós temos aí pelo menos 16 diplomas entre leis, decretos-leis e decretos que tratam dos ex-combatentes. E além deles, a gente tem pelo menos duas constituições que se preocuparam em tratar esse tema. A Constituição Federal de 1967 e a Constituição Federal de 1988. A gente tem ali, dentre essas leis e decretos, nós temos aí a Lei de Guerra, a Lei de Praia, as leis que tratam especificamente daqueles que estiveram na Marinha Mercante e também outras tantas leis que tratam de militares e de ex-combatentes, de veteranos de guerra, militares que estiveram na guerra e dos ex-combatentes. A lei mais conhecida e mais famosa, se a gente puder eleger uma para tratar aqui, é a Lei 4242, que ela não trata só de ex-combatentes, mas lá no artigo 30, ela diz que vai ser paga uma pensão correspondente à pensão da Lei 3765, que é uma pensão de segundo sargento. Então, que deve ser paga a pensão de segundo sargento àqueles militares que estiveram na guerra e voltaram da guerra, estiveram na guerra e participaram efetivamente de operações bélicas. Vejo que é um conceito razoavelmente restrito, provavelmente mais voltado para aqueles militares que estiveram lá no Teatro de Itália, que estiveram em combate, retornaram
e depois foram licenciados e não mais permaneceram nas Forças Armadas. Como eu disse, a pensão paga aqui pela Lei 4242 de 1963, ela é uma pensão correspondente à graduação de terceiro sargento. E por que muitas filhas, mulheres, maiores foram habilitadas com fundamento na Lei 4242? É porque ela não traz uma lista de potenciais herdeiros, a lei falava em herdeiros da pensão, tá? Ela não traz uma lista de potenciais herdeiros, dependentes, beneficiários, porque não havia uma lista aqui, e a própria Lei 4242, para definir o valor da pensão, menciona a Lei 3765 com o rol de beneficiários da Lei 3765. E qual é o rol de beneficiários da Lei 3765? São as filhas de qualquer condição. Então lá não precisa comprovar dependência econômica, lá não precisa comprovar idade, lá não tem o requisito de estar solteiro ou estar casado. Então por isso as filhas conseguiam se habilitar pela 4242 com o rol da Lei 3765. Bom, anos se passaram e veio a Constituição Federal de 88 e lá no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 53, ela disse que as pensões que eram antes de segundo sargento para os ex-combatentes e para os dependentes de ex-combatentes passariam a ser agora de segundo tenente. E isso foi muito bom, porque a Constituição elevou o valor dessa pensão, o valor previsto, que era antes de segundo sargento, 2S, e passou a ser de segundo tenente. Acontece que o ADCT ele diz que haverá uma lei para tratar desse artigo. E a lei vem logo depois, 2 anos depois, que é a Lei 8059. E a Lei 8059 dá uma série de benefícios, como, por exemplo, o aumento do valor da pensão, de segundo sargento para segundo tenente, mas ao trazer um rol, uma lista de quais são os potenciais dependentes dessa lei, ela lista lá a viúva, sem nenhuma restrição, mas ela coloca lá as filhas até 21 anos e solteiras. Então a filha tem que comprovar que é solteira e que ela tem no máximo 21 anos, acima de 21 anos ela não recebe. Por onde? Pela Lei 859, pensão especial de ex-combatente. Ah, mas se for veterano de guerra, é outra coisa. Bom, qual é o grande problema que aconteceu mais ou menos de 2015 para frente? O STJ passou a entender que lá a Lei 4242, que não trazia nenhum requisito e que utilizava o rol da Lei 3765 para conceder a pensão de segundo sargento para as filhas, e por isso habilitava as filhas maiores, independentemente de elas trabalharem ou não, de elas receberem alguma coisa dos cofres públicos ou não, e de elas serem casadas ou não, ou de elas poderem prover seus próprios meios ou não. Acontece que o STJ passou a entender que a Lei 4242 trazia uma série de requisitos para o ex-combatente, por exemplo, nada receber dos cofres públicos, não poder prover seus próprios meios, estar incapacitado. Isso eram requisitos do ex-combatente e não dos dependentes. Mas o STJ entendeu que se eram exigidos esses requisitos do ex-combatente, por que não exigi-los dos seus dependentes, das viúvas e das filhas? O problema todo é que não está previsto em lei. Então, um bom motivo para não exigir isso das filhas, por exemplo, é o princípio da legalidade. Não há determinação em lei para exigir esses requisitos antes da habilitação das filhas. Mas o STJ passou a entender dessa forma, o Tribunal de Contas passou a entender dessa forma, o TRF2 do Rio de Janeiro e Espírito Santo tem súmula nesse sentido, dizendo exatamente isso, exigindo dos dependentes a questão que era exigida somente dos ex-combatentes. As próprias Forças Armadas passaram a aplicar e a replicar o que dizia o Tribunal de Contas e passaram a não mais habilitar as filhas dos ex-combatentes com fundamento na Lei 4242. Passaram a exigir das filhas desses ex-combatentes que nada recebessem dos cofres públicos, que elas fossem incapacitadas, não pudessem prover de seus meios. Em alguns casos, passaram a exigir, inclusive, que elas não se casassem, porque se elas se casassem, apesar de não haver o requisito de estar solteira, se elas se casassem, não haveria mais a relação de dependência com o ex-combatente e a relação de dependência haveria entre os cônjuges, entre a filha do ex-combatente e o seu marido, e não mais entre a filha do ex-combatente e o próprio ex-combatente. Então, todos esses requisitos que eram cobrados do ex-combatente passaram a ser cobrados
também dos seus dependentes, em especial das filhas desses dependentes. Por quê? Porque as viúvas elas optavam pela Lei 859, que era o pagamento de uma pensão melhor, de valor mais alto, de segundo tenente, e que não trazia nenhum tipo de exigência. E aí as filhas dos ex-combatentes que ficavam tentando receber a pensão especial pela Lei 4242 passaram a não conseguir se habilitar nem na Força Armada, nem no Exército, Marinha e Aeronáutica. Isso está cada vez mais frequente e eu discordo totalmente desse posicionamento, seja do STJ, seja do Tribunal de Contas, seja de cada uma das Forças Armadas e seja do TRF2, que até simulou esse entendimento. A situação fica ainda mais difícil quando a gente fala, por exemplo, dos ex-combatentes que guarneceram o nosso litoral, aqueles chamados ex-combatentes litoral. O que acontece? Nesses ex-combatentes, o Poder Judiciário vem entendendo o seguinte, que a Constituição Federal de 1967 trouxe vários direitos aos ex-combatentes, mas não trouxe o direito à pensão. Estendeu os determinados benefícios aos ex-combatentes, veio a Lei 5315 logo depois da Constituição e trouxe uma regulamentação própria e ampliou o conceito de ex-combatente, mas que para os tribunais os ex-combatentes do litoral tinham outros benefícios que não pensão militar. E que a pensão militar dos ex-combatentes do litoral teria vindo somente em 1978 para o próprio ex-combatente. E ela só poderia ser extensível aos seus dependentes, beneficiários, lá em 1985, quando há uma lei prevendo a reversão nesses casos. Ou seja, de acordo com o Poder Judiciário, se estivermos diante de um ex-combatente do litoral, para que ele possa ter deixado a pensão especial, ele precisa ter falecido depois de 1985. Esse é o posicionamento dominante no Poder Judiciário. Também não concordo com ele. Eu entendo que pós-Lei 4242 deveria ser paga pelo menos a pensão de segundo sargento e, dependendo dos casos, a pensão de segundo tenente. Lembrando, a pensão do ex-combatente do litoral ela é ainda mais reduzida porque ela é limitada aí a 2 salários mínimos. Bom, muito bem. E quando é que a situação fica completamente diferente? Fica tudo diferente quando estivermos diante de um veterano de guerra e não de um ex-combatente. Se eu estiver diante de alguém que foi à guerra, voltou da guerra, incapacitado, inválido e foi reformado por incapacidade física ou por incapacidade mental quando retornou, então ele está reformado, ele vai ser considerado militar reformado e não um ex-combatente de guerra. O militar reformado, ele não vai ser licenciado e retornar definitivamente para a vida civil. Ele vai ser um militar reformado e vai receber proventos de militar reformado como qualquer outro militar inativo. Esses militares que recebem proventos em vida, ao falecerem, eles deixam pensão militar e não pensão especial de ex-combatente. A pensão militar é regida pela Lei 3765. E aí aqui sim nós temos um bom horizonte para as filhas poderem se habilitar, porque a Lei 3765 não exige nada das filhas dos militares. A Lei 3765 fala em filhas de qualquer condição. E aí não depende de estado civil, de dependência econômica e nem de idade mínima ou idade máxima para se habilitar. Então, quando estivermos diante de um veterano de guerra, se for possível comprovar que ele era mesmo um veterano de guerra, por exemplo, aquele militar que foi à guerra, voltou da guerra e ficou 30 anos, seguiu carreira militar, ele vai ser considerado um militar inativo normal, como qualquer outro militar. Vai para a reserva, vai ser reformado e vai deixar pensão militar e não pensão especial de ex-combatentes. Isso aconteceu muito no caso dos médicos, por exemplo, que serviram na época da guerra e seguiram a carreira militar por 30 anos. Espero que eu tenha conseguido deixar claro aqui e trazer o maior número de casos relacionados à guerra e trazendo os casos dos ex-combatentes e dos veteranos de guerra para que você consiga entender assim, de forma simples, porque na verdade são muitas leis que tratam desse assunto, mas procurei trazer aqui de uma maneira mais clara e mais didática. Espero que todos tenham conseguido entender. Lembrando, aqui embaixo, o link para o nosso seminário, o primeiro seminário da Comissão de Direito Militar, está aí nos seus últimos ingressos essa semana, então se inscreva aqui e não perca. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde.
Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos, algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitonaadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo. Entregue ele sempre para você e para mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.